Jesus estava ali no Getsemane, o jardim do Getsemane. O Getsemane era um horto, ali ao pé do Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras, no pezinho do Monte das Oliveiras tinha esse horto, um jardim que era chamado de Getsemane ou Getsemane. E Jesus ele costumava ir ali orar. Era um lugar assim reservado, um lugar afastado. Você vê que Jesus gostava muito de procurar lugares assim, afastados, separados, para ir orar. E na noite em que o Senhor ele ia ser traído, primeiro ele fez a ceia. Ele instituiu ali, ele fez a ceia da Páscoa com os seus discípulos, que eram judeus, e ali, para cumprir o ritual da Páscoa judaica, Jesus se reuniu com eles. Só que quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, ali naquele ritual da Páscoa, o ritual judaico, aquela cerimônia judaica chamada do Pachá, ou a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Então Jesus ele estava ali celebrando, né, a libertação do cativeiro lá do Egito. O povo passou 400 anos lá no Egito, e a festa da Páscoa era uma cerimônia, né, que celebrava isso, onde eles comiam ali ervas amargas com carneiro assado, tá? E tinha também pão sem fermento, que é o pão ázimo. E tinha também vinho também, onde eles tomavam ali. E naquele momento, Jesus ele institui o novo pacto, a nova aliança. Então naquela noite Jesus tinha instituído o novo pacto, tinha instituído a nova aliança, ali instituindo ali a Santa Ceia, a que nós chamamos de Santa Ceia. É um momento onde nós nos reunimos todos os meses para celebrar o novo pacto, que foi feito no sangue do Senhor, quando Jesus entregou o seu corpo e deu o seu sangue. E ali naquela noite, o Senhor Jesus ele sabia que ia ser traído. Ele está ali com seu discípulo, ele diz que o que me trai está comigo à mesa. E ali, quando eles terminam a ceia, o Judas se retira e Jesus sai com seus 12 apóstolos, com os outros que ficaram ali, os 11, e vai até o horto do Getsemane. E chega ali, Jesus sabe de tudo que vai acontecer com ele, e o Senhor Jesus se retira. Ali diz que um tiro de pedra, aproximadamente 20 a 30 metros. E aí então ele se retira para orar. Então ele deixa alguns discípulos ali num determinado lugar, leva 3 com ele, Pedro, Tiago e João. E ele pede a Pedro, Tiago e João para ficarem ali orando, enquanto ele se adianta um pouco mais e vai orar. E quando Jesus vai orar, Lucas diz que ele está em agonia. Marcos diz que ele está em pavor e angustiado. E Jesus começa a orar e pede ao Pai que faça a sua vontade. O desejo dele era que ele não bebesse aquele cálice, que aquele momento passasse, mas Jesus deixa claro naquela oração que está ali para fazer a vontade do Pai, e que a vontade do Pai se cumpra na vida dele. E pede ali, com certeza, ali força, né, ao Pai para poder suportar tudo aquilo. Então Jesus ele ora, está fazendo aquela oração, e ele se levanta em dado momento e vai até onde está Pedro, Tiago e João, que ele trouxe Pedro, Tiago e João exatamente para orar com ele, para interceder junto com ele. Enquanto Jesus vai ali orar só, ele queria que Pedro, Tiago e João estivessem ali também orando. Só que quando Jesus volta, Jesus disse: ó, fiquem aqui e orem, enquanto eu vou ali orar. Então, quando Jesus vai orar, ele espera que os apóstolos também estejam orando. Só que quando Jesus termina a sua primeira oração e volta aonde está Pedro, Tiago e João, o texto diz que, no verso 37 de Marcos capítulo 14, diz: Jesus chegando-se achou-os dormindo. E Jesus encontra eles dormindo e diz: Simão, não podes vigiar comigo nem por uma hora? Então, querido, é exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Jesus esperava encontrar os seus discípulos orando. Era um momento difícil, era a hora das trevas, o próprio Cristo disse isso. Ele estava sendo tentado, o tentador estava por ali, tentando impedir o mestre de ir para aquela cruz. E Jesus estava ali sendo bombardeado por pensamentos, por causa do seu corpo humano, seu corpo físico.
pensamentos de fraqueza, pensamentos de desistir, muitos pensamentos estavam ali na mente do Senhor. Tanto é que ele expressa isso na sua oração: se possível, passa de mim esse caso. Então Jesus está com medo, Jesus está apavorado. No verso 33 diz isso: ele está profundamente angustiado. E então Jesus expressa ali na sua oração o que ele está sentindo. Então era um momento de tentação, era um momento de luta, de batalha espiritual, batalha terrível. Era um momento terrível. E Jesus esperava que nesses momentos os seus discípulos estivessem orando. Eles não puderam, mas Jesus encontrou eles dormindo, não puderam vigiar nenhuma hora. Então, meu irmão, como é que está a tua vida de oração hoje? Nós estamos vivendo tempo de trevas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo, amados, tempos de provação. Provações não só financeiras, porque há muitas pessoas financeiramente abastadas, mas passando provações dificílimas em outra parte. Há muitas pessoas abastadas no que se diz em relação a bens materiais, que não estão tendo falta de nada, que estão tendo tudo, inclusive até sobejando. Mas estão tendo tentações e provações em outras áreas. Estão passando trevas no casamento, estão passando trevas no trabalho, estão passando trevas na vida sexual. Talvez um solteiro esteja sendo tentado violentamente sexualmente. Estão passando trevas na vida espiritual, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de ir aos cultos, sem vontade de evangelizar, sem vontade de fazer a obra de Deus, sem vontade de servir a Cristo, sem vontade de servir a igreja. Enfim, alguns estão com medo, alguns estão pensando em desistir, alguns estão parados, estacionados. Enfim, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de trevas. As muitas heresias que têm sido pregadas nas rádios, televisão, igrejas, a grande apostasia, irmãos, que tem crescido de uma forma assustadora. Tempo de trevas, um tempo de grande provação para a igreja, um tempo de perseguição, um tempo onde os apóstatas estão crescendo, que estão fazendo shows, que estão pregando heresia, o sensacionalismo, pregando para as pessoas o que as pessoas querem ouvir, massageando o ego das pessoas e assim atraindo para eles a simpatia, o elogio, o aplauso das pessoas. Quanto a igreja de Cristo verdadeira não faz shows, não faz comércio, não prega heresia, não prega sensacionalismo, prega a verdade. Por conta disso, ao invés de atrair a simpatia, atrai a antipatia. Então, para a igreja verdadeira de Cristo é um tempo de trevas, é um tempo difícil. Por quê? Quem vai querer ouvir, por exemplo, tem ali um pregador na rádio, na televisão, prometendo para as pessoas: Deus vai resolver todos os seus problemas, bote aqui dinheiro nesse envelope e Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Aí você vai, liga para outro, liga um pregador da verdade, está dizendo que você vai ter que passar por luta, você vai ter que passar por provas, que ao invés de você juntar riquezas, você deve pegar das suas riquezas e ajudar a obra missionária, ajudar os pobres necessitados. Aí quem vai querer ouvir uma pregação como essa? Muitos vão preferir ouvir a outra pregação, que Deus está prometendo tudo mais fácil. Então, nós chegamos a um tempo, amado, onde é um tempo difícil para ser a igreja verdadeira de Cristo, para ser a noiva do Cordeiro. Onde todo mundo, as igrejas estão cheias de forró, estão cheias de axé, de funk, de pagode gospel, e a igreja de Cristo com as músicas simples que adoram apenas a Deus. Onde todas as igrejas estão aí dizendo que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ganhar muito dinheiro, e a igreja de Cristo não promete nada disso para ninguém. Onde todo mundo está aí dizendo: dei o seu dízimo, dei suas ofertas, Deus vai lhe dar 1000 vezes mais, enquanto a igreja de Cristo não pede dízimos, não promete nada em troca das ofertas de ninguém. É claro que as pessoas vão querer estar nessas outras igrejas que prometem facilidades.
Então é um tempo de tentação, de provação. Por quê? Porque os servos de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, muitas vezes se vê tentada a seguir o que os apóstolos estão seguindo, o que os apóstatas estão seguindo. A igreja de Cristo verdadeira, em alguns momentos, se vê tentada a pregar o que os apóstatas e hereges estão pregando. Então, querido, as ovelhas de Cristo se vê muitas vezes tentada. A minha igreja aqui prega a verdade, é verdade, mas aquela outra igreja ali é mais animada, tem arraial gospel, tem show gospel. Lá o pastor, ele prega que a gente vai ter vitória, que a gente vai conquistar isso, conquistar aquilo. Tem um forrozinho gospel, axé gospel. A minha igreja aqui é boa, pregar a verdade, mas aquela igreja ali é mais animada, eu vou para lá. Então as próprias ovelhas de Cristo muitas vezes se veem tentadas a ir para esses movimentos apóstatas e hereges, pelo simples fato de eles serem um movimento mais animado, porque é um movimento carnal, animado para a carne. Então é um tempo de tentação. E nessa hora, Cristo, Ele quer nos ver orando, Ele quer nos ver buscando, Ele quer nos ver no jardim do Getsêmani, aos seus pés, prostrado, buscando a sua face em oração. Era isso que Jesus queria ver. Pedro, dormes? Não pudestes vigiar comigo nem por uma hora? Então, amados, Jesus não nos quer dormindo agora, apesar do cansaço. Jesus nos quer vigiando, orando, para que não venhamos ser seduzidos pelo espírito de apostasia que está aí. Jesus nos quer orando. E eu pergunto a você, querido, como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu momento com Deus no Getsêmani? Como é que está a sua vida no Getsêmani, no jardim da oração? Como é que está? Você está passando luta no casamento? E aí, você tem orado? Está passando luta na família? E aí, você tem orado? Está passando luta com filhos? E aí, você tem orado? Está passando grandes tentações no seu trabalho? Tem uma mulher lá querendo lhe seduzir, tem um homem lá querendo lhe seduzir? E aí, você está orando? Tem perdido a vontade de ler Bíblia, tem perdido a vontade de estar nos cultos, mas e aí, meu irmão, você está orando? É tempo de trevas. O inimigo diz para você: não ore, pare de orar, Deus não vai lhe dar resposta. E de repente você começa a desanimar. Não, meu irmão, você não pode desanimar jamais de orar. Deus, Ele nos quer orando nesse momento. Nós só poderemos resistir, meus amados, esse tempo de trevas que estamos passando hoje, se nós orarmos. Os pastores só poderão ser firmes na verdadeira doutrina se orarem. Os pastores só vão conseguir permanecer firmes e não apostatar se buscarem a Deus em oração. Você só vai conseguir resistir essa tentação dessa mulher que está te seduzindo, esse homem que está te seduzindo, se você orar. Você só vai conseguir atravessar esse deserto, vencer essa luta no seu casamento sem apostatar, essa luta na tua família sem se desviar, se você orar. Então, meu irmão, dobre o joelho e ore. O Senhor me enviou aqui esta tarde para lhe dizer: dormes? Não pudestes vigiar nem por uma hora? Levante-se e ore, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Levante-se e ore. Ore, meu irmão, e você verá Deus agir na sua vida. Ore, e você verá que você receberá força para resistir à tentação desse pecado sexual que está tentando te atrair. Ore, e você receberá força de Deus para vencer essa batalha no teu casamento. Ore, e você receberá força para ler a Bíblia, para orar mais, para buscar mais a Deus, para sentir desejo de ir para os cultos. Ore, e Deus te dará vitória nessa batalha que você está enfrentando. Mas é preciso você orar, é preciso você buscar, é preciso você estar aos pés do Senhor buscando. A oração, meu amado, é uma das maiores dádivas que Deus nos deu. É através da oração que nós temos comunhão com o Espírito Santo. É através da oração que nós somos revestidos do poder do alto. É através da oração que nós conseguimos discernir e compreender o que a palavra de Deus está dizendo. É através da oração que nós temos discernimento para reconhecer os apóstatas, os hereges e os que são verdadeiros. É através da oração que a igreja marcha firme,
Que a igreja vê propósitos sendo alcançados, projetos sendo realizados. É através da oração que a igreja vê almas sendo resgatadas, sendo convertidas, portas se abrindo. É através da oração que Deus impacta uma nação. É através da oração da igreja. É através da oração que o marido se arrepende de ter traído a esposa, que a esposa se arrepende de ter traído o marido. É através da oração que um casamento vive em paz e feliz. É através da oração que os filhos são resgatados das drogas, do mundo, da perdição, da depravação. É através da oração que a nossa família é salva. É através da oração que nós recebemos forças para continuar dando um testemunho da luz de Cristo em nossa vida, o verdadeiro evangelho de Deus. É através da oração que nós recebemos força para viver uma vida de santidade e fazer as renúncias que temos que fazer. É através da oração. É através da oração que pastores permanecem firmes no evangelho, mesmo tendo que perder pessoas pela pregação da verdade, mesmo tendo que perder pessoas que dão uma boa oferta, uma boa contribuição pela pregação da verdade. É através da oração que pastores, homens de Deus, permanecem firmes na verdade. É através da oração que pastores, servos do Senhor, recebem força para pregar a verdade sem ter medo de perder. É através da oração que a igreja se firma no evangelho verdadeiro, não apostata. Nós temos visto grandes igrejas apostatando. Nós temos visto líderes apostatando. Mas nós temos visto também homens permanecendo na verdade. Nós temos visto também homens continuando pregando a verdade com sinceridade. Sim, amados, nós precisamos orar. Nossa vida de oração precisa ser restaurada, precisa ser avivada. A nossa vida de oração precisa ser atiçada, precisa ser renovada pelo fogo do Espírito Santo. E nós precisamos orar mesmo que no momento que nós dobrarmos o joelho nós não consigamos dizer nada, nós sintamos um vazio, uma escuridão, não tenhamos nada para dizer, nossos pensamentos estejam dispersos, estejamos fracos, sem vontade, mas precisamos mesmo assim dobrar o joelho, mesmo que seja para ficar calado e dizer: Senhor, eu não sei o que dizer, eu estou vazio, há trevas dentro de mim, meus pensamentos estão dispersos, mas eu sei que eu tenho que estar aqui prostrado aos teus pés, Senhor, me ajuda. Mesmo que seja para ficar lá em silêncio, mesmo que seja para ficar lá calado, e Deus ouvirá e sondará o meu espírito que está dentro de mim, e Ele me responderá, mesmo no meu silêncio, e renovará a minha fé, a minha força, e me ajudará nessa caminhada. Então, Jesus disse a Pedro: dormes? Jesus não nos quer dormindo. Jesus reclamou e disse: não pudesse vigiar nenhuma hora. Não é tempo de dormir, é tempo de estar vigiando e orando, por causa das tentações que são muito grandes, para que possamos vencer e estar firmes quando o Senhor vier, para sermos salvos e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Que Deus coloque essa palavra no seu coração, e que Deus renove a tua fé e a tua comunhão com Ele, em nome de Jesus.